Olá, estamos iniciando o nosso estudo Evolução em Dois Mundos. Bom estarmos juntos, bom trabalharmos juntos, bom aprendermos juntos. Este estudo tem por objetivo trazer para todos nós as informações tão extraordinárias contidas no livro Evolução em Dois Mundos. Possamos nós, nessas 28 aulas, nesses 28 encontros, termos a possibilidade de trabalharmos as informações de André Luiz, eu, vocês, todos nós, nessa busca incessante do conhecimento. É importante que você tenha aí com você o seu livro também. As informações são bastante profundas, mas na medida em que nós deixarmos que elas sejam difíceis para nós. André Luiz vai falar de astronomia, de biologia, de fisiologia, anatomia, de botânica, mas isso é difícil na medida em que eu consiga não entender. Nada que não tenha pesquisas, nada que não tenha a condição de buscarmos a informação, tudo está dentro das nossas literaturas de ciências. Então, basta que a gente tenha esse interesse de estudarmos juntos. Por isso, convido a vocês a estarem com o seu livro, com sua caneta, com o seu lápis, fazendo as anotações, e que depois você também faça a sua pesquisa. Porque isso é importante. Essa pesquisa, ela tem que ser feita, deve ser feita, para que nós, juntos, possamos crescer com o estudo. Serão aulas mais complexas, outras mais fáceis. Nós dividimos o estudo em duas partes, como está no livro Evolução em Dois Mundos, primeira parte, segunda parte. Na primeira parte, nós vamos estudar capítulo por capítulo. E na segunda parte, nós vamos fazer 3 capítulos por estudo, porque são capítulos menores e de mais fácil assimilação. Mas, mesmo assim, são informações que precisamos de trabalhá-las juntos para que a gente possa crescer juntos. Então, estamos dispostos, estamos prontos para essa atividade imensa que estamos iniciando hoje. Eu espero que vocês estejam com vontade e que a gente possa trazer, para todo o nosso conhecimento essas informações dadas no livro. Então, vamos começar. Eu vou colocar aqui os nossos slides para a gente começar a estudá-los, certo? De maneira mais tranquila. Aqui é a forma que nós buscamos para fazer a apresentação do nosso trabalho. Evolução em Dois Mundos, Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, Valdo Vieira, tá? Aqui a primeira parte, estudo 1 de 28, aqui é a nossa introdução ao estudo. Esse estudo que vamos fazer hoje, ele é uma introdução, uma geral, sobre o que está escrito no livro. Nós procuramos fazer uma contextualização de início para que a gente possa entender o que é que nós vamos estudar, mais ou menos o que vamos estudar. Tá? É claro que é bem simples, nós não abrangemos tudo, mas damos aqui uma ideia do que seja. Tá? Sempre eu coloquei aqui embaixo uma percepção minha do capítulo, tá? Uma frase, uma coisa mais simples. Aqui vamos, universo, espírito e evolução. Então, a nossa introdução está baseada nessas 3 informações. Universo, espírito e evolução. Então, vamos. Prontos? Animados? Então, vamos lá. Com Jesus conosco, o André Luiz também nos ajudando, a equipe do André Luiz, que nos ajudou a montar esse trabalho, e que ele possa estar também conosco nesses momentos, tá? Bom, o universo que vivemos. Aqui uma fala inicial
de onde nós estamos morando. É preciso que a gente comece a entender que nós não moramos na nossa casa só, nem no nosso bairro, no nosso prédio ou na cidade. Nós moramos no universo. Quando nós começamos a entender isso, amplia-se para nós uma coisa fantástica, que são os horizontes mentais. No momento em que nós começamos a perceber que estamos vivendo no universo, tudo muda para todos nós. Aqui está o nosso universo dentro do que se pode estudar hoje. Olha só, aqui embaixo a matéria bariônica, que significam planetas, estrelas, nós do universo, nebulosas, quarks, partículas, ondas, isso tudo aqui é o que nós chamamos do que nós podemos entender. Por exemplo, planetas, estrelas, galáxias são visíveis. E a gente pode, então, entender isso como matéria bariônica. Essa coisa toda, imagina que nós temos aí algo em torno de 300 a 400 bilhões de galáxias. Cada galáxia composta de aproximadamente o quê? 200 a 300 bilhões de sistemas solares. Ou seja, um valor absurdo, um valor astronômico. E isso tudo junto são só 4% do universo. Ou seja, a grandeza do universo é imensa, nós não temos ainda uma condição de entender. Segundo dados que nos chegaram pelos grandes estudiosos do passado, os grandes mestres do passado, eles diziam que o universo é como se fosse também um planeta. Ele é circular, tem os seus meridianos, tem as suas latitudes, tem a sua linha do Equador, tem os seus polos, como um planeta. E isso aqui chega para nós, nada comprovado cientificamente, pelo menos que eu saiba. E esse universo, ele é como se fosse as galáxias e tudo, como se fossem continentes, ou um grupo de galáxias, uma constelação de galáxias, seriam esses continentes. E aí essa matéria escura, o que ela seria? Seria a ampliação dos planos espirituais dos planetas, dos sistemas, porque o planeta Terra tem o seu plano espiritual. Segundo somos informados, são 7 planos do planeta Terra, são 7 dimensões. Então, o planeta Marte tem as suas dimensões, o Júpiter, o Saturno, o sistema solar tem as suas dimensões também, enfim, todo tem suas dimensões. Então, essa matéria escura seriam essas dimensões desses corpos celestes. Por que se chegou à conclusão de que existe matéria escura? Porque sem essa possibilidade, sem esse acúmulo de matéria, nem que seja sutil, não seria possível a vida. Então, chamam isso de matéria escura. Então, é 23% do universo, certo? O restante, 73%, eles chamam de energia escura, que é algo que nós ainda não sabemos o que é, mas pode ser, né, a origem de tudo. Por exemplo, o fluido cósmico, as variações do fluido cósmico, as possibilidades do fluido cósmico, seriam provavelmente essa energia escura. Claro que isso ainda está em estudo. Eu quero deixar aqui para vocês uma informação muito interessante do André Luiz. Tem horas que ele não passa para a gente a informação completa. Por quê? Ele diz, é preciso que a ciência humana avance. Há um respeito muito grande pela ciência humana, pelos avanços das pesquisas científicas. Se eles disserem tudo, a pesquisa científica vai deixar de ter aquele valor que ela tem, esse valor imenso que ela tem hoje. É preciso que também o homem busque os seus conhecimentos. Visto isso, aqui nós temos a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, onde nós moramos. Aqui, mais ou menos, nessa região, é que está o nosso sistema solar. Ou seja, nós moramos bem na periferia da galáxia, mas nem por isso, né, não estamos também inseridos no contexto da galáxia. Okay? Aqui o núcleo da galáxia, imagino o que deve ter acontecido, porque essas luzes aqui são estrelas, são sóis, e também são outras manifestações da matéria.
E aqui nós temos, né, então, esse núcleo estelar, esse núcleo galáxio, que é o que compõe, o que sustenta a nossa galáxia. A nossa Terra querida, abençoada, está virando agora para o núcleo da galáxia. Por isso, essas transformações que nós estamos tendo aí. Dias menores, pessoas muito agitadas, muito ansiosas, porque essa frequência aqui vai começar a chegar um pouco mais forte para a nossa Terra, ok? Bom, continuando então, nós temos aqui o nosso sistema solar, ele está aqui colocado, né, como os nossos planetas conhecidos, né? A Terra, aí tem Mercúrio, tem Vênus, tem Urano, Netuno, Júpiter. Então, esses são os nossos planetas do sistema solar. Aqui nós temos a nossa Terra, que é o lugar que nós estamos morando, né? o nosso habitat, a nossa América do Sul está aqui, né? A América Latina, que é a América Central, Estados Unidos, Canadá, nós colocamos essa área, que é a área das Américas, que é a área que nos compete estar e conhecer mais. E aqui o nosso querido, amado, abençoado Brasil, estruturado nas bases do Evangelho de Jesus. Então, nós temos que entender isso. O Brasil será o celeiro do mundo, tanto em grãos quanto em instruções espirituais. E nós, espíritas, estamos tendo essa grande oportunidade de aprendermos com os espíritos para trabalharmos esse futuro. O Brasil precisa imediatamente buscar o seu caminho. E o caminho do Brasil não é ser potência armada, é ser potência de luz. Vamos entender assim, vamos trabalhar por isso, certo? Aqui nós temos o espírito. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 27, ele vai informar que os elementos gerais do universo espírito, matéria e, acima deles, Deus. Então, isso é o que nós temos de elementos gerais do universo, certo? Está no livro dos Espíritos, na questão 23. Já na questão 23, nós vamos buscar entender o que seria o espírito. O espírito é o princípio inteligente do universo e nas suas gradações. Nós contribuímos com essa inteligência do universo dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa estrutura espiritual e intelectual, mas já somos princípios inteligentes do universo. Também já atuamos nesse campo. E ao nosso lado, e além, muito além de nós, estão os espíritos superiores, muito superiores, que vão nas escalas evolutivas e hierárquicas, a partir do simples como nós até um Cristo planetário, um Cristo galáctico, enfim, esses são os princípios inteligentes do universo. Então, esses espíritos não dependem da matéria, eles só unem a matéria para intelectualizá-la. O que significa isso? Nós precisamos ainda da matéria para evoluirmos. Matéria é material concreto, e quanto mais antigo, quanto mais simples é o espírito, quanto mais novo é o espírito, mais ele depende da matéria concreta. À medida que ele vai evoluindo, essa matéria vai ficando mais sutil, até chegar o momento em que não vai precisar mais dela. Mas então é o espírito que intelectualiza a matéria, ou seja, são os cristos que formam os planetas, as galáxias. Somos nós aqui que fazemos as nossas construções, que fazemos os nossos prédios, criamos as nossas cidades. Então, é sempre o espírito trabalhando a matéria, tá? Então, nós nos unimos à matéria para intelectualizá-la, porque sozinha ela não faz nada. Ela é um agrupamento atômico, molecular, mas precisa do espírito para fazer com que ela se torne um princípio realmente ativo e de estrutura de realizações. Então, nesse navio prodigioso que chamamos civilização, estruturado em largueza de conhecimento e primor e técnica, estalam seus homens. Aqui a gente já começa a perceber o que o livro vai nos trazer. Ele vai nos trazer a nossa
incrível possibilidade de ação dentro da vida. Nós trabalhamos, aprendemos pelas civilizações. E é aqui que nós vamos, juntos, uns com os outros, crescermos, ampliar os nossos conhecimentos. Ok? Continuando, então. Perispírito. O que seria o perispírito? Nós já fizemos, né, um estudo a respeito aqui do perispírito. Vocês se lembram? A importância do perispírito. Ele é aquele elo de ligação entre o espírito e a matéria. O perispírito seria a representação da matéria. Desculpe, perispírito seria a representação do espírito. Ou seja, é a individualização do espírito se apresentando no perispírito. Por isso que o perispírito está na razão direta da evolução moral do espírito. E ele independe dessa evolução moral para ele existir. O perispírito ele expande como se ele desse uma forma ao espírito, e a nossa forma é de cabeça, tronco, membros, como nós conhecemos, e esse perispírito vai evoluindo à medida que o espírito vai evoluindo também. E na hora da formação do corpo físico, no período da gestação, é ele que vai dar forma ao novo corpo físico a partir dos seus conceitos, dos seus conteúdos. Os pais vão fornecer uma herança genética, mas o espírito vai fornecer também a sua herança evolutiva para o novo corpo. Por exemplo, tem uma criança que nasce, que ela não parece nem com o pai nem com a mãe, mas se parece com o bisavô. E aí pode ser que seja a própria encarnação do bisavô, trazendo aquela herança espiritual, aquela herança psicológica que vai imprimindo formas ao novo corpo. Então, esse é o perispírito. Nós temos aí no YouTube um estudo sobre o perispírito e a indicação bibliográfica para que vocês possam avançar também neste estudo, certo? Então, continuando aqui no nosso estudo, vamos ver que ele é o elo entre o corpo e o espírito, né? Ele funciona como intermediário e transmissor das sensações experimentadas pelo espírito nos dois planos, tá? No plano físico e no plano espiritual. E vejam que o livro é todo esse, ele vai trabalhar esses dois planos, tá? É um intermediário necessário para que o espírito tenha ação sobre o corpo. Ou seja, sem o perispírito, o espírito não teria uma ação direta com o corpo físico. Então, ele é o elo energético e funcional desse espírito para essa ação no corpo físico. Tá? Através dele, o espírito pode influenciar a matéria de forma ativa ou de forma passiva. A forma ativa seria o trabalho dos órgãos, os metabolismos que nós realizamos, né? E a forma passiva, as formas de repouso, quando necessário, certo? É nos perispíritos que alguns problemas de ordem emocional e espiritual podem se manifestar e refletirem em forma de doenças ou de problemas na organização corporal. Vejam vocês, nós temos, né, o corpo mental, que depois o perispírito, depois o corpo físico. Ora, o corpo mental é onde estão as nossas expressões. Então, se eu tenho problemas graves, esses problemas estão lá na minha mente, no corpo mental, O perispírito é mais denso do que a mente, do que o corpo mental. Então, ele puxa do corpo mental e traz para o corpo físico, porque o corpo físico é mais denso do que o perispírito. Então, o perispírito puxa do mental, porque ele é mais denso, o corpo, que é mais denso do que o perispírito, puxa para o corpo para se curar. Então, uma enfermidade, na verdade, é um processo de cura estabelecido pelo nosso Pai para nos avançar, para que a gente se recupere dos nossos equívocos e avance além. Certo? Então, esse é o nosso grandioso perispírito. Quando nós estamos encarnados, dificilmente se vê o perispírito, a não ser em processo de materialização, em processos de clarividência,
Aí sim se vê o perispírito. Mas no mundo dos desencarnados, todos se veem pelo perispírito. As pessoas lá são as mesmas formas, nossas aqui, e elas se veem pelo perispírito, certo? Então, quando a pessoa fala assim, eu vi a assombração do Zé, o Zé que morava ali. Não, você não viu a assombração do Zé, você viu o Zé com a sua forma perispiritual, que é a forma de representação dele no plano espiritual. Daí que o perispírito vai seguir, nós vamos com ele quando desencarnarmos. O corpo físico vai ficar, o duplo etérico vai desaparecer, nós já estudamos também duplo etérico, ele vai desaparecer junto com o corpo físico, mas o perispírito vai conosco. É a nossa representação onde nós estivermos. Sim? Continuando então, o perispírito é um modelo organizador biológico, como nós já dissemos, ele que vai dar forma para o corpo físico futuro, e ele que vai dizer se o corpo vai ser saudável, ou vai ter problemas congênitos, ou problemas futuros. É a organização biológica do corpo, é toda comandada pelo perispírito lá no útero materno, certo? Então, ele pode dizer assim para nós, olha, eu, perispírito, expando, contraio, transformo. Então, essa é a são suas propriedades, né, algumas delas, e nós vamos ver isso também, e já vimos isso no nosso estudo do perispírito. Okay? Continuando, né? Agora vamos ver as células e os organismos. Isso que compõe o nosso corpo físico. Okay? As células e organismos também estão no perispírito e vão acompanhar, né, depois do desencarne, em outras circunstâncias, que aí vai depender de cada espírito, depender da história de cada um, da evolução de cada um, ou dos seus equívocos realizados. Então, uma célula, ela tem sempre uma membrana, né? Um citoplasma e um núcleo, certo? É o que nós conhecemos aqui, né? Aqui, o citoplasma tem as organelas. Essa organela aqui ela é muito importante, que ela é a mitocôndria, que é onde geram as energias. É daqui que saem energias intensas para a nossa vida celular. Né? Então, ela fortalece a célula e quando ela fornece energia em excesso, essa energia, chamada aí de ectoplasma, pode fazer coisas impressionantes. Curas, materializações, próteses orgânicas já se fazem com ectoplasma. Enfim, vai ser um estudo maravilhoso para o futuro, se bem que já na atualidade já se estuda. Já temos aí companheiros como o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, de São Paulo, o Dr. Paulo César Fructuoso, do Rio de Janeiro, e que já estudam essas possibilidades do ectoplasma. Só que isso já vem sendo estudado de muito tempo, desde o século XIX ou antes dele. Só que agora, claro, com o aperfeiçoamento das técnicas e com o avanço intelectual da humanidade, isso com certeza terão outros avanços muito interessantes, certo? Vamos lá. As células carregam em sua composição informação genética, ou seja, o DNA, que vai ficar aqui, no núcleo da célula, tá? Assim, essas informações podem ser transmitidas, por exemplo, quando ocorre a divisão celular nos organismos vivos. Então, a célula se divide e ela vai levando sempre esse DNA, ou essa informação genética, para a feitura, a compleição dos órgãos físicos, certo? Vamos lá. Organismo, então, é um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Então, nós temos os nossos sistemas circulatórios, respiratórios, sistema digestivo, sistema reprodutivo, sistema hemático, enfim, nós temos todas essas colocações que hoje a ciência médica, a fisiologia nos trazem para as nossas apreciações. É claro que essa mesma ciência médica vai evoluir e vai encontrar novos e novos campos pela frente. Não é? Sabe-se hoje que do cérebro se conhece muito pouco ainda, à medida que vai evoluindo, eles vão tendo outras denominações. Mas, por hora, nós temos aí essas denominações que os nossos irmãos e irmãs que trabalharam, pesquisaram, chegaram a essa conclusão. Né?
Então, ele constitui, né, compleição, constituição e temperamento que os organismos nos dão neste contexto. Esse temperamento seria o temperamento das ações deles. Okay? Muito bem, aí está um corpo físico. Observem como é que é importante estudar isso aí para quem gosta de fisiologia, de anatomia, ou para quem precisa de estudar isso para realizar o seu trabalho, para realizar as suas pesquisas. Então, hoje nós já temos aí coisas imensas para serem estudadas. Aí, a musculação, os órgãos, enfim, tudo já está aí colocado para estudos cada vez mais aprofundados. O que interessa para nós seria importante que esses médicos, essas médicas, fisiologistas, biólogos, botânicos, enfim, esse pessoal todo, que eles fizessem isso junto com a informação de Deus. Seria muito interessante, porque tudo parte de Deus. Então, se você é um desses pesquisadores, um desses médicos ou médicos, né, abrace a ideia de Deus. Não faça nada sem Ele, porque tudo veio dele. Então, você vai ter que se justificar, não para ninguém, para você mesmo. De onde vieram tantas coisas? De onde vieram essa beleza? De onde veio essa beleza toda na qual todos estamos inseridos? Percebem? Essa que é a importância de fazermos esse elo com Deus. E a doutrina espírita, porque ela retrata o evangelho do Mestre Jesus, está aí pronta para nos auxiliar. Se você puder juntar, linkar o seu conhecimento científico e profissional com a doutrina espírita, você estará dando um grande passo para a sua evolução e, com isso, ajudando muita gente. É o que nós deixamos para você. Sabemos equilibrar a circulação do sangue para garantir a segurança do ciclo cardíaco. Mas nós ignoramos como libertar o coração do cárcere de sombra em que jaz. Então, nós já conseguimos, pelos automatismos, né, garantir a segurança do ciclo cardíaco. Mas e como é que a gente vai se libertar da sombra? Sempre vamos deixar nesse estudo, aqui nesse cantinho, nós vamos deixar textos tirados da introdução do livro Evolução em Dois Mundos. Esses textos são de Emmanuel ou de André Luiz. Eu vou deixar aqui, você vai pesquisar e vai encontrá-los lá na introdução do livro. Tá? E é isso que nós vamos deixar sempre nesse cantinho, neste estudo. E aqui nós fizemos um brado da minha alma, ao estar vivendo cada situação, cada estudo desse, nós fizemos um brado, porque não podemos deixar isso aqui passar, sabe? É como se fosse a síntese de cada slide. Em cada slide eu vou deixar aqui para vocês um brado, uma síntese do que eu peguei. Então, Pai, que eu faça como Pedro e chame o meu corpo de templo. Porque Pedro disse que o corpo físico é o templo da alma. E muitas vezes nós estragamos esse templo com imensas toxinas, com imensas invigilâncias, para que a gente possa fazer do nosso corpo o templo da nossa alma. Vamos dando continuidade. Agora vamos falar de evolução e sexualidade. Sexualidade é uma coisa tão ainda desconhecida do homem. É como se a chama do fogo. Pouca gente conhece a constituição química de uma chama ardente. Pouca gente sabe, só quem estuda. E a sexualidade é a mesma coisa. É uma chama ardente que pouca gente sabe a sua estrutura. Sabem usar. Eu nem sei se sabe também, porque às vezes usam tão mal, mas é uma chama que ninguém ainda conhece. Esse livro vai ensinar para a gente alguns fundamentos da sexualidade, que isso é algo muito importante. O espírito, para ele se dignificar, se tornar honrado, ele tem que se dignificar pela sexualidade também, porque senão não tem como ele avançar além, certo? Bom, a sexualidade em cada criatura humana
será sempre a soma das experiências adquiridas. E a posição mental de cada espírito na feminilidade ou na masculinidade não é fixa. Ela é transitória, porque ela está sempre em processo de evolução. Hoje, eu estou no polo masculino, você talvez esteja no polo feminino, mas a gente vai alternar isso aí. Vai chegar uma hora que você virá para o polo masculino e eu irei para o polo feminino, porque os dois polos fazem parte do arquétipo chamado espírito. É como se fossem raios do espírito. Então, um raio masculino, outro raio feminino, e eles vão fornecer informações diferentes para que o espírito progrida em todos os dois ângulos, em todas as duas extremidades e dimensões. Disse que o polo masculino é a linha reta, a linha da objetividade, e o feminino é a linha curva, porque ele sobe, vai ao pico, desce ao vale para ensinar o que ele aprendeu, sobe de novo para aprender, para ensinar. Essa seria a conotação do polo feminino, é o polo da intuição, é o polo da percepção para ensinar a objetividade, que é o polo, que é a linha reta do masculino. Percebem? Esse aí é uma informação básica. Então, aqui não vamos trabalhar essa coisa de machismo, de eugenias, nada disso. Nós estamos aqui trabalhando a possibilidade arquetípica dos polos, ou do espírito. Percebem? Bom, dando continuidade aqui, nós vamos ver essa figura. Ela é uma figura muito, muito linda. Olha só. É o jogo das mutações dos arquétipos. Numa hora, o feminino está por cima. É ele que está em expressão, mas olha quem comanda ele, é o masculino. Percebe? Então, quando eu estou no feminino, o arquétipo de comando é o masculino, porque o masculino usa o feminino para ele aprender. E depois, quando gira, o homem está por cima, então é a mulher que vai comandar. Esse é um estudo da psicologia que ainda chegará, se Deus quiser, rápido ao entendimento das pessoas. Isso aí é maravilhoso, minha gente. Isso aí significa uma evolução contínua e uma evolução expandida, onde não tem mais eu sou homem, eu sou mulher, eu sou espírito. Só que enquanto eu estiver no corpo físico, eu tenho uma representação de polo. Ok? Continuando aqui, olha, o sexo é a energia própria da vida. Todos nós somos chamados a administrá-la em nós mesmos e somos responsáveis pelo que fizermos dela. Gente, sexo é energia pura. Como é que você vai pegar uma energia e usar de qualquer maneira? Não pode, isso é coisa de criança. Temos que usar a energia de forma inteligente, de forma a nos trazer paz e avanços conscienciais. Quando entendermos assim, estaremos sendo senhores da nossa sexualidade. Caso contrário, ela nos domina. Ela nos trai por um olhar, por um cheiro, por uma textura de pele, e vamos sendo traídos. O tempo todo traídos. Ou seja, sujeitos do objeto, enquanto que, ao contrário, o objeto é que tem que ser nosso sujeito. Precisamos entender assim para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Essa é a plenitude do masculino com o feminino, quando essas almas em polos diferentes se juntam para crescerem juntos. É uma figura bonita, uma figura elegante, que significa plenitude. Essa foi a nossa intenção de colocá-la aqui. Do livro, da introdução do livro Evolução em Dois Mundos. Emmanuel vai dizer, André Luiz busca acordar em nós outros a noção da imortalidade com a orientação da mente. O espírito, viajor da eternidade, demora-se algum tempo na face da Terra em trabalhos evolutivos. Ou seja, estamos aqui em trabalhos permanentes de evolução. Temos que aproveitar cada segundo, segundo os espíritos,
Cada segundo tem a sua razão de ser, a sua razão de existir. O que você está fazendo do seu segundo? O que você está fazendo da tua chance de estar encarnado, de estar encarnada? Esta é a pergunta. E aqui vai o nosso brado. Pai, que a pureza seja tão minha, a ponto de olhar o céu e sentir-me nele. Esse é o meu pedido a Deus. Que seja o seu pedido também colocado aí na sua folha, no seu livro, depois de vermos esse slide. O que você pede ao Pai? Ok? Vamos continuar? Está gostando? Agora vamos falar de evolução e hereditariedade, certo? É preciso entender que a hereditariedade ela é tanto genética quanto espiritual. Nós temos que buscar esse conhecimento. Hoje já existe a epigenética. O que é a epigenética? É a possibilidade de transformar o DNA nas nossas vidas, aqui também no corpo físico. Antigamente se dizia assim, o pau nasceu torto, vai morrer torto. Hoje já não é mais assim. Hoje você vai consertando, mesmo porque já estudamos a neuroplasticidade, que é a possibilidade que o espírito tem de modificar redes neurais. Ele tem uma rede neural, por exemplo, para uma determinada ação, e ele pode modificar aquela rede neural para outra ação, dependendo de quê? Da vontade do espírito. Então, nós não estamos presos mais a fatalidades. Nós somos pessoas transformadoras das nossas vidas, dos nossos caminhos. Isso já está na ciência. E a doutrina espírita sempre disse isso. Jesus sempre disse isso, né? Jesus disse assim, está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Então, se você acredita, tudo é possível a você. A física quântica hoje nos traz também essa belíssima informação. O mundo, a vida é um campo de possibilidades. Então, podemos transformar tudo isso. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Estamos falando sobre a hereditariedade, certo? Que é esse aqui, evolução e hereditariedade. Então, vamos continuar aqui. A hereditariedade é compulsória, né, segundo os princípios da genética, mas ela é relativa, pois que sofre as interferências de fatores espirituais, como nós estávamos comentando ainda há pouco, decisivos para a adaptação do espírito ao seu novo habitat, para onde leva as mais caras e puras esperanças e aquilo que ele quer demais como promessa de um tempo melhor. Vamos fazer uma imagem aqui para nós. Naturalmente, você já conviveu com crianças ou você convive com crianças. Veja que coisa interessante. A criança é sempre uma esperança do futuro, percebem? Jesus conversando com uma pessoa lá em Jerusalém, se não me engano, de nome Isaac, ele fala para Isaac, já foi nos dias, nos tempos, nas horas finais de Jesus. Ele já seria preso dali a pouco. E ele então fala assim para Isaac, olha, Isaac, cada criança é um projeto de realização do Pai. Então você observa na criança aquela vontade, aquela esperança de crescer, de ser alguém importante, de ser alguém que seja pelo menos importante para o seu processo, para a sua encarnação. Então a criança é sempre aquele projeto maravilhoso, aquela promessa maravilhosa de ser alguém no futuro que vai trazer alguma coisa de bom. Essa é a criança. E cada vez mais essas crianças estão se tornando estes seres amáveis, de profundas transformações. Vamos respeitar as nossas crianças. É o que nós precisamos fazer urgentemente.
Como respeitar as nossas crianças? Pelos nossos comportamentos. Você que é pai, que é mãe, cuidado com o seu comportamento, porque você é um ídolo para o seu filho ou sua filha, enquanto eles são crianças. O que você fizer vai imprimir neles. Preste atenção. A tua responsabilidade é imensa. Você sabe por que ela é imensa? Porque um dia também você foi criança e teve um pai e uma mãe do seu lado. E eles foram seus abrigos desde aquele início. Então, seja também. E sabe por quê? Porque você também vai ser criança um dia. De novo. E como é que você quer ser tratado nessa nova fase infantil que você terá? Se você quiser ser bem tratado, respeitado ou respeitada e bem tratada, cuide agora. Certo? Aqui está, né, o início dessa hereditariedade genética, que é essa bendita corrida, né, dos espermatozoides para a fecundação. Antigamente a gente era ensinado que o que era mais rapidinho aí, que era o mais que chegava primeiro, né? Nós agora já não sabe que não é. Agora já se sabe que é quem o perispírito atrai pelas suas funcionalidades vibracionais. Ele que vai atrair o espermatozoide necessário para a formação. Então é muito simples. Olha, eu sou aqui um perispírito, tá bom? Aqui eu sou perispírito. Eu tenho toda uma contextualização psíquica necessária para o meu novo corpo. Ora, para eu ter esse novo corpo, eu preciso de atrair o quê? Atrair alguém, atrair situações semelhantes para que eu possa fornecer a mim mesmo o corpo que eu necessito. Então, é por isso que ele atrai esse bichinho aí, que vai ser... Você sabe que são jogados em torno de 350 a 500 milhões de espermatozoides nesse caminho aí, né? Para ser escolhido um. Pensou 500 milhões de espermatozoides e um só que vai ser escolhido? É uma dinâmica sensacional. Se não fosse pelos estudos de vibrações, atração de campo gravitacional, a gente não entenderia isso. Tá? Aqui está, então, o perispírito buscando... Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. O perispírito buscando, então, a genética, o DNA que ele precisa para realizar o seu futuro corpo físico. Gente, isso aí eu estou só passando, não estou assim, a gente não tem como esgotar esse assunto, então é o que eu disse para vocês. Esse livro, ele nos estimula a pesquisas, tá? O espírito participa da montagem do corpo físico para que este atenda às suas necessidades reencarnatórias. A herança genética e a herança espiritual, como nós já falamos. Aqui só estamos confirmando pela estrutura da literatura espírita. Aí está o bichinho fazendo aí seu novo corpo, né? Montando o seu novo corpo. Minha gente, pensa bem. Você, eu, todos nós fizemos isso aí. Todos nós. E agora a gente vai estragar isso aí? A gente criou isso com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanto amparo dos espíritos, porque tem os espíritos que nos ajudam a fazer isso. E agora a gente vai estragar isso com drogas, bebida alcoólica, cigarro, comidaria desnecessária. Pensa bem, sejamos lúcidos nisso. Aqui tem um texto lá da abertura do livro, né? Atingindo a maioridade moral pelo raciocínio, cabe a nós mesmos aprimorar as manifestações e enriquecer os atributos. Ou seja, nós é que estamos senhores dessa evolução. Isso que precisamos. Por quê? Porque até aqui nós viemos, né, trazidos pela vida, pela evolução compulsória. Agora não. Agora nós já somos seres inteligentes que temos que entender isso e caminhar a partir daí. Aqui dá o nosso brado, né, Pai? Como me fizestes assim, complexo e perfectível? Só Deus para nos fazer dessa maneira. Só Ele. Por isso nós fizemos esse brado. Só me fez complexo, Pai. E ao mesmo tempo eu posso chegar à perfeição. Como é que eu faço? Me ajuda. Continuando. Evolução e metabolismo. Também vamos estudar no livro Evolução em Dois Mundos. O termo metabolismo vem do grego metabole,
que significa sempre mudanças, certo? Então, ele descreve várias reações químicas existentes em nossos organismos, né? E que vão garantir a estrutura deles, né? E as estruturas energéticas, a estrutura formal, morfológica deles e a estrutura energética para que eles possam progredir. Então, esses organismos, eles vão mudando. Você vê, quando a gente é criança, esses organismos têm um tamanho, depois vai crescendo até chegar à idade madura, à idade adulta, onde o corpo já está já conformado, mas mesmo assim o metabolismo continua, porque ele vai depender das reações químicas, vai depender da vida que nós implementarmos na nossa encarnação. Por isso que nós somos sempre responsáveis por isso, sempre responsáveis por aquilo que nós fazemos. Se eu procuro ter um cuidado maior com o meu corpo físico, os metabolismos deles estarão dentro de uma linha equilibrada. Por exemplo, se eu tomo cuidado com as minhas emoções, eu sou aquela pessoa buscadora de emoções fortes, tomo cuidado porque as emoções influem diretamente no sistema imunológico. Quanto muita emoção, o sistema imunológico sofre agressões. E nós precisamos do sistema imunológico funcionando bem para que ele possa nos proteger das bactérias, dos vírus que estamos expostos o tempo todo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o nosso sistema imunológico. Por exemplo, o comportamento ético e moral é um dos grandes agressores do sistema imunológico quando o nosso comportamento ético e moral não seja de acordo com as leis naturais, as leis de Deus. É isso que temos que sempre estar analisando em nossas vidas. Ou seja, esta é a evolução consciente que devemos fazer, devemos buscar, certo? Aqui está uma sequência de moléculas que vão formar esses organismos, tá? Aí está o metabolismo, né? Essa circulação energética em torno do nosso corpo, em torno de nós, onde você esteja aí agora. Se você vai agora almoçar, jantar, você vai lanchar, você vai sair, você vai para uma festa, sabe? Tudo está circulando. Então, cuidado com o que você vai fazer. Nós estamos dizendo isso, minha gente, sabe por quê? Não é questão que a gente seja aqui pregador de moral, definitivamente não é o nosso interesse. Mas é porque nós estamos estudando um livro que fala sobre isso. Por isso que nós temos que ser sinceros. Cada um cuida de si, cada um sabe de si. Mas é preciso que cada um, ao saber de si, saiba também das leis naturais. Da lei de causa e efeito, da terceira lei de Newton, né? Estuda lá a terceira lei de Newton. Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, ele vai dizer o seguinte, que Deus dá a cada um segundo as suas obras. É aí que nós temos que ter esses devidos cuidados. Quanto mais o espírito participa consciente da sua evolução espiritual, então mais recursos ele vai encontrar para equilibrar-se na vida. Ele precisa saber disso. Quem são os espíritos superiores? São aqueles que sabem dinamizar isso. São aqueles que conhecem isso, sabem fazer isso. Então, esses são os grandes espíritos superiores. Eles tomam muito cuidado com as vidas deles. Eles têm exatamente a noção do que é certo e do que é errado. E nós ainda ficamos experimentando entre um e outro. Por isso que sofremos. Mas tudo bem, faz parte do aprendizado. A gente não pode repetir o erro. Se você já sabe que uma coisa é errada, não repita. Aqui está, né, uma pessoa buscando já a sua evolução consciente. Eu vou caminhar sabendo para onde eu vou. Para que raio que eu vou. Essa evolução consciente. Eu cheguei até aqui, nesse ponto. Agora, daqui para lá, eu vou buscar um caminho consciente. Tá? Essa é a figura que se coloca. No livro, na introdução do livro Evolução em Dois Mundos, vamos estudar isso aqui. Estudamos a rota da nossa multimilenária romagem no tempo para sentirmos o calor da flama do nosso próprio espírito. Lembra que eu falei para vocês do calor da chama? É preciso também sentir o calor da flama ou da chama do espírito, tá? Que palpita imorredora na eternidade. Nós não sabemos
como é que foi a nossa criação por Deus. Mas sabemos que tem muito tempo isso e que já convivemos muito dentro desse processo evolutivo com as grandezas da criação, desde o átomo primitivo até hoje. Passamos por muitas experiências. Agora precisamos dinamizar essas experiências. E aqui vai o nosso pedido, né? Pai, eu mudo, transformo, me adapto ao fluxo da vida para bem rápido retornar a Ti. Esse é o meu pedido. Faça o seu também. Integre-se no estudo. Não é um estudo que alguém vai dizer para você alguma coisa. É você que vai fazer a sua introspecção dentro do estudo. É você que vai pedir também ao Pai para as suas necessidades, para os seus avanços. Agora vamos partir para uma outra série, que é o Evolução e Cérebro. Muito interessante, porque o cérebro é, segundo o próprio André Luiz, o ninho da mente. Vamos pensar muito bem nisso aqui, minha gente. Não tem muito tempo que eu li numa revista internacional científica de que tudo é subproduto do cérebro, inclusive a consciência, a mente, tudo subproduto do cérebro. É preciso a gente tomar cuidado com essas denominações. Muito cuidado. Porque quem está dizendo isso são pessoas muito materialistas, que não vê nada além do corpo físico, além do cérebro. Então, tudo para eles é o cérebro. São estudantes maravilhosos da neurociências. Gosto muito de estudá-los, gosto de neurociências, mas é preciso tomar cuidado com essas colocações. Elas não podem fazer parte de nós, percebem? Nós temos que buscar a doutrina espírita para entendermos mais e melhor tudo isso, certo? Então, vamos dar continuidade aqui, ó, né? Sobre o cérebro, que ele é a nossa, o ninho da nossa mente, certo? Ele é o ninho da mente e nós temos que entender assim, tá? Evolução em cérebro é algo que precisa ser colocado. Bom, o cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que ele é próprio. Então, ele produz energia mental. Por quê? Porque ele tem que ser um aconchego da mente. Então, ele tem que estar de acordo com a mente, certo? Se ele não estiver de acordo com a mente, ele não vai conseguir ser ele não vai conseguir ser essa estrutura, certo? Do que o cérebro precisa. Então, tivemos aqui um pequeno problema, mas vamos continuar, certo? A gente tem que saber trabalhar com essas plataformas, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, o cérebro, ele é esse ninho no qual a mente ela vai se manifestar, né? Então, aqui estão as redes, os neurônios, né, que formam as redes neurais. A rede neural é um conjunto de articulações de células, que são os neurônios, para criar imagens. Okay? Então, ele vai criar a imagem, ele vai montar aqui uma estrutura. Por exemplo, eu falo assim, quer ver? Traz para mim uma laranja. Aí você traz a laranja, porque você sabe a imagem de uma laranja? Você só vai trazer a laranja porque você tem a imagem da laranja com você. Agora, se eu te pedir uma fruta, por exemplo, lá do Japão, takanaka, você não vai saber o que é uma takanaka, porque você não tem a tua imagem. Então, os neurônios formam essas redes que formam imagens. Eu olho para um de vocês e lembro, é fulano, que bom, sei quem é, porque tem uma rede criada pela imagem da pessoa. Então, isso aqui são as redes neurais. É bom estudar isso, certo? É muito bom. O cérebro físico é um gabinete escuro proporcionando ao espírito ensejo de recapitular e aprender. Ele é um gabinete escuro porque ele está sempre pronto a novas coisas. Pessoas que, por exemplo, não gostam do novo,
gosta de ficar sempre no mesmismo, o que vai acontecer com ele? Ele vai provavelmente se perder. Se perder no quê? Na escuridão da própria vida dele. Então, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar, eu não gosto de ver coisas novas, eu só gosto de ficar parado, eu só gosto de fazer as mesmas coisas, o cérebro não ilumina. Aí pode ser que por ele não estar trabalhando, deu um Alzheimer, deu um AVC. Pode ser isso. Você vê que os nossos idosos hoje estão sendo orientados a ficar pintando, ficar desenhando, né, para poder botar atividade no cérebro. Você vai ao supermercado, muda um pouco o supermercado que você vai num que você nunca foi, para você ficar perdido lá dentro, perdida, buscando onde está isso, onde está aquilo, analisando, bom, por exemplo, os cereais deve ficar tudo junto aqui, né, as frutas, enfim. Aí isso é iluminar o cérebro, é quando você vê coisas novas. Sabe? Quando você busca coisas novas. Se você só vê filme de terror, teu cérebro está um abismo. Se você vê filmes de suspense, o teu cérebro está uns espinhos, né? São os espinhos do suspense. Se você vê um filme pornográfico, sempre o seu cérebro é uma luxúria. Só tem rede luxuriosa. É isso que temos que entender, minha gente. Tudo é uma resposta ao que nós procuramos, ao que nós buscamos, certo? Continuando aqui, olha, aí está a estrutura do cérebro. Eu, sinceramente, gostaria muito de saber. Aqui nós temos o pré-frontal. Isso aqui foi adquirido tem pouquíssimo tempo, muito pouco tempo, sabe? Isso aqui deve ter adquirido aí por volta de alguns milhares de anos só. Ele foi. Você vê que sabe aquela Lucy, aquela primata que foi descoberta a ossada dela? Ela tinha, aqui nessa área aqui do pré-frontal, tinha um buraquinho aqui. Essa região fazia isso lá. Para quê? Porque estaria começando já a formar aqui o caminho para o pré-frontal. Isso aí tem 2,5 milhões de anos, né? A Lucy de 2,5 milhões de anos. Então, veja bem, que há 2,5 milhões de anos a gente não tinha esse lado aqui do cérebro. Ele foi se formando gradativamente a partir desses milhares de anos. Hoje nós já temos ele aí. É o cérebro do discernimento, das visões, né? Das interpretações visuais, é isso aqui. E aí tem, né, essas coisas lindas aqui, os hemisférios, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, hemisfério direito da parte lúdica, esquerdo da parte racional, e tudo vai. É um estudo fantástico, né? Temos que fazer. Certo? Lá na introdução do Evolução em Dois Mundos, vamos entender. Atentemos à mensagem consoladora do Evangelho de Jesus Cristo, de que o Espiritismo se faz o mais alto representante na atualidade do mundo. Gente, isso é sério. Isso vem da espiritualidade. Eu respeito profundamente a nossa ciência daqui. Respeito mesmo. Cada dia eu estudo uma coisa de ciência, de filosofia. Mas, olha, isso vem da espiritualidade. Isso vem de planos superiores. E se a gente não entender isso, não fizer esse link, né, dos dois planos, nós não vamos entender a evolução em dois mundos. Aqui nós já não tem mais aquela dúvida. Será que tem um mundo espiritual? Já não tem mais essa dúvida. Porque nós vamos ter informações aqui que ainda não temos aqui no plano físico e informações de absoluta lógica, certo? Aqui vai o nosso brado, né? Pai, construí ao longo do tempo todos os recursos necessários até aqui. Contudo, Pai, eu necessito continuar. Ajudai-me, pois. Esse é o meu pedido. É o meu pedido sincero ao meu Pai, que também é teu Pai, é nosso Pai. Certo? Continuando a nossa introdução ao livro, né? Mediunidade, essa coisa linda que a gente está aí lutando para entender, né? A mediunidade é uma faculdade dada para o bem e os bons espíritos se afastam de quem quer que pretenda transformá-la em trampolim para alcançar seja o que for que não corresponda aos desígnios da providência. Isso é de Allan Kardec, do livro Instruções de Allan Kardec. Observem que coisa fantástica. A mediunidade é para o nosso bem. Se você está usando mal a tua mediunidade, eu estava assistindo recentemente a um documentário de um médium, que era o médium da CIA, ou dessas inteligências, né?
E eles lá têm esses sensitivos e tudo. Então, ele estava dizendo que ele trabalhou a vida toda lá, ganhando muito dinheiro, como sensitivo, né? Esse negócio da Guerra Fria, enfim. E ele ficou uma pessoa biruta, completamente louca, alucinada. Porque a mediunidade existia, existe nele, só que ele não soube transformar isso em bem. Transformou isso em dinheiro. Ele poderia ser um sensitivo para ajudar em outros sentidos. Ajudar nos laboratórios, ajudar nas pesquisas. Como tem muito médium ali, né? É muito cientista médium que jura que não é médium, mas ali está sendo orientado. Então, se você não usa bem a sua mediunidade, ou quem quer que seja não usa bem a sua mediunidade, então ela é temporariamente afastada, para que não prejudique mais a pessoa, certo? Aí está, né, essa imagem tão bonita, desses reflexos das energias que emitimos. Engraçado que parte do coração, né? Interessante. Por que do coração? Porque o coração é a sede da alma. Tudo que vai passar, passa pelo coração, para depois ir para o cérebro. Então, a nossa sede é aqui. Eu posso receber uma informação do Senhor Jesus. Só que se não entrar no meu coração, né, minha boca não vai falar coisa boa. Porque a boca fala que está cheio o coração. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Então, tudo parte do nosso coração. Desse centro extraordinário, onde estão os sentimentos, a razão, a vontade, e muito mais. E o nosso Pai amorável que é Deus. Continuando, então, ser médium é preparar-se para o futuro quando as comunicações serão psíquicas e as falas serão coisas do passado. As nossas falas são muito perigosas. Eu posso dizer uma coisa a você, você entender outra. Às vezes, eu tenho muito essa coisa de carinho com as pessoas. Às vezes, eu elogio uma moça, uma mulher, eu tenho receio. Será que ela entendeu o que eu quis dizer? Sabe? Eu tenho muito cuidado com isso. Nossa, um perigo muito grande. Às vezes, você elogia uma pessoa e a pessoa não vai entender que você está fazendo um carinho. Uma coisa amável, né? Já acha logo, você está com interesses. Isso aí é um perigo muito grande. Então, no futuro vai ser psíquico. Eu vou olhar para as pessoas, eu vou vibrar, né, carinhosamente, e a pessoa vai entender que é só uma representação de fraternidade pura, sem o menor interesse outro que não seja o interesse do carinho fraterno. Isso aí nós vamos evoluir para isso, se Deus quiser. Aí está a glândula pineal, essa grande instrumento da mediunidade. Nós já estudamos também sobre a glândula pineal, está aí no YouTube, à disposição de todos, né? No YouTube do Gresg, dos estudos do Gresg, né? Nós temos lá esses estudos já gravados. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, mas se você quiser conhecer mesmo, assim, com toda a profundidade, tem 12 vídeos que eu estudei, todos eles, de 1 hora e pouco cada um, do Sérgio Felipe de Oliveira. Aí você vai lá e assiste, que você vai ficar encantado com as informações que aquele médico nos traz sobre glândula pineal. É hoje, talvez, a maior autoridade neste assunto no mundo. Então, nós estamos aqui no Brasil. Então, é só buscar lá. Bom? Em exaltação de alegria, percebemos que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Isso me dá uma alegria, minha gente, está lá na introdução do livro, né? Isso me dá uma alegria de saber que nós vamos para além das estrelas. E eu quero ir com você também, sabe? A nossa geração, o nosso Brasil querido, o nosso povo brasileiro que ama esse país, que respeita esse país. Ai, que bom a gente lá um dia trabalhando, né, na construção de coisas diferentes também. Nós não vamos parar nunca, minha gente. Nunca, nunca, nunca. Põe isso na sua cabeça. Não tem fim. É uma coisa impressionante, né? É uma história sem fim, como tinha lá o filme, né? É uma história sem fim. E só de progressos. Só de luzes e de aprendizagens. Vamos nessa estrada. Pai, quero falar com perfeição. Sobriedade e soberania. Quero ser o pote escolhido. Quem disse isso foi Paulo de Tarso, na carta dele a Timóteo, a primeira carta a Timóteo,
quando ele fala a Timóteo, seja o pote escolhido por Deus. Ou seja aquele onde Deus vai colocar os seus conteúdos para que você transmita e ofereça para as pessoas. Temos que nos transformarmos em potes divinos, ou potes de utilização da divindade. Quando chegarmos aí, seremos pessoas amáveis, bem-chegadas em todos os lugares. Mesmo que você tenha os seus inimigos, mesmo assim eles vão reconhecer o teu valor. Continuando, muito bom estudar, né, gente? Apaixonante estudar. Reencarnação. Olha, tem gente que jura que não tem reencarnação. Você acredita nisso? Tem gente que jura que não tem reencarnação. Certa feita, conversando com um amigo, eu já tenho muito tempo isso, ele falou para mim assim, Guaraci, você é uma pessoa muito inteligente, reconheço seus valores, e papapá, aquela história. E falou comigo assim, mas me disseram que você acredita em reencarnação. Isso é verdade? Você acredita mesmo em reencarnação? Eu falei assim, não, meu irmão, eu não acredito. Ele falou, graças a Deus, que bom que você não acredita. Eu falei, eu tenho certeza. Até ontem ele nunca mais conversou comigo. Estava também assistindo agora, há poucos dias, um vídeo de um companheiro nosso que mora na Suíça, parece que em Genebra, e ele é representante lá, faz um trabalho, né, espírita. Então ele disse que os suíços acham que a doutrina espírita é uma seita. Que não é uma coisa séria, é uma seita, como tantas outras. É uma coisa de misticismo, enfim. Por quê? Porque acredita em reencarnação. Gente, suíço. O homem é suíço, ou seja, primeiro mundo. Se bem que eu conversei com alguns suíços uma vez, eles falaram para mim que é muita ilusão que se fala desses países. Mas, minha gente, reencarnação é um ponto de beleza, né? Um ponto de excelência dentro dos nossos estudos. E vamos, então, a ela ver o que aqui está preparado para nós, né? Sobre a reencarnação. Então, a reencarnação dignifica a vida. Sem ela, não teria sentido a existência humana, porque ela é a luz que aclara a noite dos nossos destinos e é também a bênção que suaviza todas as nossas dores e ainda a justiça de braços abertos para acolher antigos trânsfugas. Emmanuel chega a dizer que a reencarnação é quase um perdão de Deus. Quase. Porque Deus não precisa perdoar, né? Porque não guarda mágoas. Mas é como se fosse assim, filho, vai, eu vou te dar uma chance. Continua. Filha, força, eu estou aqui com o seu lado. Vamos em frente. Porque essa é a relação de Deus conosco, minha gente. Não é diferente disso, não. Dada a nossa pouca evolução, é assim que ele se relaciona conosco. Dando esses empurrões. Vamos que eu estou contigo, vou te ajudar. Eu preciso que você cresça rapidinho, para você me ajudar. É aquele pai, sabe, que tem uma fábrica, uma indústria imensa, e o filho está lá, na infância ainda, né? Chegando na pré-adolescência, e ele está, vamos, filho, vamos para a aula, eu vou te levar de carro, eu te deixo na porta do colégio, você vai estudar, precisa de um curso extra, eu vou pagar para você, precisa de um professor, precisa disso, daquilo, eu vou te ajudar para você crescer depressa, porque eu preciso de você aqui na minha indústria, para você me ajudar. É assim que Deus age conosco, minha gente. Ele precisa de nós para ajudá-lo na criação. Então, ele está nos dando força. Aí tem uns aí que ficam assim, eu não gosto de ir na aula, eu não gosto de professor, detesto isso. Eu gosto só de ouvir música, só de jogar videogame. Aí Deus costuma dar uns puxãozinhos de orelha, né? Cuidado. Aí está, né, a pessoa dentro do seu projeto de caminhada através das possibilidades. Cada luzinha dessa aí, cada raio desse, é uma possibilidade para ele crescer. Precisamos considerar em definitivo, minha gente, que a reencarnação é uma sublime lei de Deus, porque ela vai educar-nos. Somente a educação, somente a reencarnação para nos educar para a vida espiritual na sua plenitude. Tá? Vamos colocar aqui uma imagem muito legal, olha só. Tem gente que às vezes não entende reencarnação porque fala assim,
Ah, mas eu fui outra pessoa. Então, esse nosso irmão aqui, essa representação aqui, ele significa que ele viveu todas essas vidas. Aqui ele foi desse jeito, aqui foi desse, aqui foi desse, foi homem, foi mulher, e foi até chegar nesse ponto. E aí, isso tudo aqui é ele mesmo vivendo em outras oportunidades, em outras existências, adquirindo conhecimentos, né, nessas existências. Nós tivemos uma peça de teatro, escrevemos uma peça chamada O Solitário, que é mais ou menos isso aqui. A pessoa conta a história de um senhor de mais de 60 anos, e solitário, né? E ele vai, então, vai contar a história reencarnatória dele, as vidas dele, as vidas sucessivas. Ele vai, então, vai vivendo as vidas dele, as cenas vão se acontecendo, e ele vai vivendo, e ele tinha uma camareira, uma menina de uns 13 anos, mais ou menos. Ele era louco com ela e ela louca com ele. Mas só que a diferença é muito grande deles. E a história vai contando que ele sempre esteve com ela ao longo das encarnações, só que ele nunca respeitou. Ele nunca teve por ela o respeito de irmão, de irmã. Sempre ele a humilhava, né? E no final dessa história toda, ela vai ficar com uma outra pessoa, que também é uma necessidade de acertos. E aí, no final, a cena final é ele passando no palco pelos personagens. Ele vai passando de um por um, olhando, como se estivesse recordando, indo lá nas memórias dele e recordando as personagens que ele viveu, as vidas que ele viveu, ao som de uma música linda. Gente, afinal, é apoteótico. Apoteótico. Eu vi muita gente saindo em lágrimas de lá, porque aquilo é a história de cada um daqueles homens. Então, essa é a nossa história. Então, nós não vivemos a vida de outra pessoa, nós vivemos a nossa própria vida em várias existências, como Paulo de Tarso diz, né? Há uma só vida, mas em várias existências. Tá? O que os nossos irmãos vão dizer? Viajor da eternidade, o espírito se demora por algum tempo na face da Terra em trabalho evolutivo, no labor duro da própria regeneração. Por enquanto, ainda necessitamos das encarnações. Vai chegar um tempo que não mais necessitaremos. E vai chegar um dia também, meus irmãos, que nós seremos gestores de encarnações. Seremos lá aquelas pessoas que vão trabalhar nos centros de reencarnações, ajudando os nossos irmãos a se prepararem para a sua futura vida, para a sua futura vitória. Se permitir, né? Se ele se permitir ser vitorioso. E aqui vai o nosso brado, né? Pai, um dia terei vencido as primeiras etapas e voarei solene ao vosso encontro. Eu quero saber o que você está escrevendo aí também, dentro do seu livro, dentro da sua página de anotações. Você também está fazendo os seus brados? Conversa com o Pai, ele vai te ajudar. Tá? Busque o nosso querido Pai, que é Deus. Reencarnação, corpo espiritual e religiões. É uma coisa que nós também precisamos ter bastante conhecimento disso, para que isso se torne mais consistente em nós, né? Os corpos celestes são as expressões material das ideias. São todos e cada qual resultados dos pensamentos e impulsos procedentes das esferas iluminadas, onde residem os espíritos puros. Nós vamos estudar isso no primeiro capítulo do livro. Por isso que está aqui. Quando o André Luiz vai falar dos co-criadores em plano maior. Os espíritos que constroem essas imensidões aí. Olha, você e eu, um dia vamos fazer parte disso. Um dia nós vamos para um planeta em formação, o Cristo planetário, e nós ali trabalhando, né? Ajudando a construir, cada um na sua área específica, ajudando a construir aquele mundo. Já pensou que lindo? Aí você vai construir. Vamos imaginar que você gosta muito da rosa. Vamos imaginar que todos nós aqui amamos a rosa. Aí você vai construir a rosa naquele planeta. Você sabe que cada flor foi construída por um espírito, né? Cada fruto. Ah, você adora laranja, muito bem. Então você vai construir a laranja, ou alguma coisa semelhante à laranja, naquele planeta. É você que vai fazer. E você será eternizado anonimamente. Né?
Ainda nós pegamos as frutas, as flores, os legumes, os cereais, os vegetais, e ainda não falamos muito sobre eles, não. A gente pega e utiliza, né? É o nosso objeto de consumo imediato. Mas vai chegar uma hora que você vai pegar a laranja e vai falar assim, bendito Espírito que construiu isso aqui. Eu sempre faço isso. Às vezes eu vou no mercado, eu fico vendo aquelas coisas, as frutas, eu fico pensando, sabe qual foi o Espírito que construiu essa ameixa tão gostosa, né? Esse caqui. Teve um Espírito que construiu isso, que montou essa engenharia molecular, né? Que desce tão perfeito. Claro que lá no outro planeta vai ter caqui, vai ter uma coisa igual ao caqui. Mas vai ser construído por você. Então você pensa na fruta que você mais gosta. E de repente você vai construir essa fruta lá no outro planeta. Que vai atender milhões, bilhões de pessoas em milhares, bilhões de anos. Olha como é que vai ser a tua representatividade no universo. Sai da tua cadeira, meu amigo, minha amiga. Sai disso aí. Larga a mão desse apartamento que você esqueceu, esse carro que você esqueceu, sabe? Larga a mão disso, isso é só utilitário, você é só utilitário disso. Pensa na frente, pensa grande, muito grande. Uma vez um amigo me disse assim, rapaz, você tem que pensar grande, mas muito grande mesmo, porque o que vier vai ser grande também, que vai ser além do que você quer. Então, vamos supor, você quer 10 milhões, então você pensa em 100 milhões. Você pensa sempre em 100 milhões. Se chegar a 10 milhões, você vai ficar muito bem, porque é o que você precisa. Então, pensa grande, minha gente. Vamos pensar grande. Esse negócio aí dessas picuinhas, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Isso não vai te ajudar em nada, 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 nada. Vamos pensar lá na frente? Vamos? Continuando aqui. Aí, olha que beleza, essa plenitude, minha gente. Isso aí é o Espírito. Vê? Vamos colocar que aqui, ó, seja o Espírito, ok? E aqui o perispírito dele, ó. Ele precisou, nesse momento, do perispírito. Então, ele está lá, o perispírito lá guardadinho, ele, então, deixa o perispírito expandir e o perispírito mostra quem ele é. Tá vendo? O perispírito todo claro, todo lindo, exprimindo, né? O espírito também, todo iluminado. Então, aqui tem uma representação boa de espírito e perispírito. Continuando, né? Deixa eu tirar aqui. Não estacionemos, elevemos sentimentos e pensamentos. Deixemos as religiões e busquemos a religiosidade. O ciclo dos primarismos está findo. Avancemos, pois. As religiões estão muito ligadas aos cultos primários. Sabe aqueles panteões que cada civilização ergueu para a sua conformação com a divindade, enfim. Então, os deuses, os vários deuses, a gente fazia cultos, aquilo ali. Aquilo era religião. A religião X, a religião isso, a religião aquilo. Tal. Aí, o que nós estamos querendo fazer? Vamos sair disso. Vamos fazer a religiosidade que parte do coração, parte da intimidade de cada um de nós, onde Deus se faz presente. Então, a religião do universo qual é? É o amor. Então, a religiosidade é a expressão do amor. Sincero, leal. Então, eu não preciso de intermediários. Eu vou direto ao Pai. Não preciso dos panteísmos ou dos panteões. Eu estou diretamente ligado ao Pai. Okay? Aí está, né? Ele se libertando das amarras antigas. Imagina que cada dedo desse cruzado era uma religião. E ele se liberta disso. E vai para a sua religiosidade, para a sua plenitude de coração. Okay? Lá no Evolução em Dois Mundos, no livro, está lá. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Tem primeira carta de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, está citado na introdução do livro também. Agora vem o nosso brado. Pai, temo que me demore muito nessas vias terrenas, preso a conceitos passados. Aliviai-me. Isso que eu peço a Deus. Me alivie dessas religiões. Eu quero a religiosidade que o Espiritismo me oferece. Né? Como diz Kardec, a doutrina espírita te trabalha a tua moral, a tua ética que te leva a Deus. É isso. Bom, informações sobre o espírito na vida espiritual também. Então, deixando o corpo físico, né?
O espírito vai buscar o seu lugar nas regiões espirituais que melhor atenda às suas frequências vibratórias. Eu vou sair daqui um capeta, eu vou chegar lá um capeta. Capeta no bom sentido, tá, gente? Capeta é uma lenda fenícia, e não existe nada disso. Como gente, como ser, não. Estou dizendo, se eu sair daqui uma pessoa da pá virada, porque o capeta era uma lenda que falavam para as crianças rebeldes, vai aparecer aí uma pessoa com rabo, com chifre, com tridente, com não sei o quê, de capa preta que vai te pegar. Aí a criança morria de medo e melhorava um pouco. Então, eu não posso chegar lá uma pessoa assim, toda confusa, posso chegar uma pessoa do bem. Não vou melhorar porque eu desencarnei. Não. Nenhum. Mas não vou mesmo. Então, temos que parar com essa história de pessoa desencarna, você chega lá, nossa, ele era tão bonzinho. Não, você chega lá, ele precisa de ajuda, vamos orar por ele, vamos fazer uma prece sincera para o crescimento espiritual dele, certo? Vamos aqui. Muitas vezes agradece pelas privações que o fez entender os processos da evolução. Noutras vezes chora e se debate, rebelde a proferir impropérios, dificultando as articulações da vida a seu favor. Então, cada um vai chegar no mundo espiritual da maneira que ele é. Você é um rebelde? É uma rebelde? Se prepara, porque lá você vai triplicar a tua rebeldia e vai sofrer pra caramba. Agora, se você é uma pessoa que está buscando informações, que está querendo melhorar, você vai chegar lá querendo melhorar também. Você multiplica o que você é aqui, para o bem ou para o mal. Então, cuida de você. Ok? Se não sentes o frio da noite sobre o revolto mar das provações humanas, entorpecido na ilusão que te faz escarnecer da própria verdade, este livro em tuas mãos traz errado o endereço. O que se coloca aqui, na introdução do livro? Né? Você quer ficar na ilusão? Quer viver na ilusão? Então viva, não tem problema nenhum. A ilusão também faz parte de um nível de consciência, só que é um nível baixo de consciência, de pensamentos mágicos. Tudo é magia, tudo é aquela coisa, né? Você acredita no Papai Noel, você acredita no Coelhinho da Páscoa, você acredita nas mágicas, aqueles homens que fazem aquelas transformações, você acredita aquilo tudo. Então, esse é pensamento mágico. Isso é ilusão. A realidade é outra, tá? Se você ainda gosta da ilusão, gosta dessas fantasias, tudo bem, então esse livro não vai servir para você. Eu digo uma vez, nem estude, não vai ser legal. Porque ele vai trazer uma realidade, você precisa crescer por essa realidade. Tá? Pai, vejo além as colônias espirituais reluzentes ao preparar aconchego para minha alma desperta. Gratidão, Senhor. É aí que eu estou querendo sair das ilusões. Sabe? Então, eu estou pensando nas colônias espirituais que vão me fazer avançar espiritualmente. E isso aí que eu estou agradecendo a Deus mesmo, por ter criado esses lugares onde aquele que quer crescer possa crescer. Bem? Então, o livro que vamos estudar é o Evolução em Dois Mundos. Já estamos chegando ao final do nosso primeiro encontro. Então, o livro que vamos estudar é o Evolução em Dois Mundos. Ele foi lançado em 1958 pela FEB, compõe-se de 20 capítulos na primeira parte e 20 capítulos na segunda parte. A segunda parte dele vai estudar mais a vida no mundo espiritual, como é que é a linguagem dos espíritos, como é que eles se vestem, enfim, é uma coisa bem interessante. Mas tem coisas ali profundas que eles nem imaginam, aguardem. Os capítulos ímpares foram recebidos pelo Chico Xavier em Pedro Leopoldo. O Chico ainda morava lá em Pedro Leopoldo. E os capítulos pares recebidos por Valdo Vieira em Uberaba. Eu digo a você que você ainda não foi a Pedro Leopoldo, lá no Museu do Chico, vai lá. Eu já estive lá, é interessante, você vai ver a cama que ele dormia, a mesinha que ele usava, né? É muito, muito bonito lá. E lá tem uma sala de reuniões, sabe? Tem o que eles fizeram lá, muito bom. Vale a pena. Você chega lá, você sente, tem os livros todos dele, né? Tá tudo lá. É um passeio bem interessante. Pedro Leopoldo é uma cidade gostosa, tranquila, sabe? Eu fiquei lá um dia todo, foi muito bom ter estado lá em Pedro Leopoldo. Fui também na Fazenda Experimental, fui no lugar que ele psicografou Paulo Estevam, gente. Eu fui na sala que ele psicografou, onde que foi feito o trabalho. E foi uma alegria muito grande, uma emoção imensa que eu vivi ali naquele momento, né, de Pedro Leopoldo. Vai lá.
Só não vai na quarta, que parece que quarta-feira está fechado. Tá? Bom, evoluímos em 2 mundos, um mundo físico e um mundo espiritual. Agora nós estamos no mundo físico. Já a gente vai indo para o mundo espiritual. Tá? Pai, dá-nos sabedoria para entendermos as profundas lições contidas nessa obra. Sejamos portadores da vossa vontade de fazer de nós instrumentos da divulgação da sabedoria e do amor entre os homens. O que estamos dizendo com isso? Quando terminarmos esses estudos da evolução em 2 mundos, que a gente possa ser multiplicadores dessas informações. Sabe? Que você, no seu centro espírita, que você frequenta, nas suas intimidades familiares, sabe? Na intimidade do seu quarto, nas suas conversas amigas, ou nas suas conversas com quem você tem que se relacionar, que você seja um transmissor de alguma maneira dessas informações. Tá? Então, recapitulando o nosso primeiro estudo, né? Nós falamos sobre o universo que nós vivemos, a importância dele, né? 73% ninguém conhece dele, 4% é o que nós conhecemos e 23% é de matéria escura, que seriam os planos espirituais dos orbes. Falamos sobre o espírito, né, que é o princípio inteligente do universo, do qual nós já fazemos parte, né? Somos espíritos. O perispírito, que é essa representação do espírito, falamos bastante coisa sobre o perispírito, mas nós temos gravados aí no YouTube uma aula sobre perispírito, assim, um primeiro momento estudando perispírito. Células e organismos que compõem o nosso corpo físico e também o nosso corpo perispiritual. Tá bom? Nosso corpo ele é ligado ao perispírito, célula a célula. Então, a cada célula do corpo corresponde a uma célula do perispírito. Nós vamos estudar aqui no livro, quando o André Luiz vai falar dessas células do perispírito. Tá bom? A revolução e a sexualidade, que nós temos que buscar entender a sexualidade de uma maneira mais contundente, mais ampla. Né? Falamos sobre evolução e hereditariedade, que a hereditariedade genética e a psíquica ou espiritual também. Evolução e os metabolismos, que nós estamos sempre transformando, mudando, né? A partir da neuroplasticidade, da epigenética, nós estamos sempre crescendo. Né? A evolução do cérebro, que ele foi sendo formado ao longo aí da nossa evolução e ainda está em formação, né? Tem áreas do nosso cérebro que a gente não utiliza ainda. Tá? A mediunidade, essa expressão psíquica, essa comunicação psíquica que nós vamos aprendendo aí gradativamente. Né? E a reencarnação, que é algo que nós temos que apropriar para entendermos melhor e agirmos com mais sabedoria. Certo? Falamos do corpo espiritual e das religiões, a importância de sairmos da religião para a religiosidade e das informações sobre a vida do espírito no plano espiritual, que vai chegar lá da mesma maneira que sai daqui, lá ele multiplica. Se ele era do bem, ele vai ser do bem mais ainda. Se era do mal, vai ser do mal mais ainda. Então, aproveita e turbina a tua vida espiritual. Bom? E o livro que vamos estudar, que nós falamos sobre evolução em 2 mundos. Vou deixar para vocês sempre no final de cada estudo, nós vamos deixar uma mensagem, certo? A gente vai capturar uma imagem e em cima dessa imagem a gente vai falar uma frase. Foi montada para a nossa sequência de estudos. Então, quando eu olho a vida, o espaço e o tempo, eu me lembro de que um dia saí viajando pelo universo. Era um simples átomo e hoje sou um homem que busca seu retorno às vastidões universais, como um herdeiro de Deus, pleno de luz. Olha que lindo. Isso aqui foi psicografado. Tá, gente? Essas mensagens que eu vou deixar no final de cada estudo foi uma psicografia que eu fiz ao término de cada montagem dessa. O mentor me passava e eu copiava. Então, isso aqui veio da espiritualidade. Quando olho a vida, o espaço e o tempo, eu me lembro de que um dia saí viajando pelo universo. Átomo. Era um simples átomo. Hoje sou um homem que busca seu retorno às vastidões universais, como herdeiro de Deus, pleno de luz. E assim, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs, nós estamos encerrando o nosso primeiro estudo
Estamos encerrando o nosso primeiro encontro do livro Evolução em Dois Mundos. Espero que tenha sido útil para vocês. Eu digo para vocês que eu fiz com muito carinho tudo isso. Uma vontade imensa de ser útil a você. Se você não foi, me perdoe, mas era essa a minha intenção. E que Deus continue nos abençoando. Vamos terminar esse estudo como numa prece rápida, falando assim: Pai, muito obrigado. Muito obrigado por ter me colocado aqui para estudar a doutrina espírita, para estudar o Evangelho de Jesus, vosso Filho tão amado, à luz dessa doutrina que me orienta, me conduz, me esclarece. Obrigado, Pai, que possamos cada dia sermos melhores, que possamos avançar além, e que esses estudos possam ser para nós motivo de alegria, motivo de crescimento espiritual. Muita paz para todos vocês. Que Jesus abençoe você, seu lar e sua família. Até o nosso próximo encontro.